Você já conheceu mulheres de Oriente Médio? Essas mulheres são sensuais, exóticas, lindas e cheias de apelo amoroso. As garotas bonitas de Oriente Médio têm rostos redondos, olhos grandes e cheios de alma, mandíbulas definidas, bochechas cheias e narizes retos. Mesmo sem exercício, as mulheres de Oriente Médio gostosas têm curvas naturais que fazem você babar. Essas mulheres árabes não brincam com religião e acreditam que seu criador é onisciente. Cabelos sedutores. As mulheres de Oriente Médio se gabam de ter uma cabeça cheia de cabelos sedutores, longos e grossos, mesmo sem tentar. Elas são generosas. Mulheres gostosas de Oriente Médio não são acumuladoras. Elas estão sempre dispostas a compartilhar e distribuir seus poucos bens. Garotas de Oriente Médio são tolerantes e lentas para se irritar. Se você vir uma gostosa árabe com raiva, saiba que o ofensor ultrapassou os limites óbvios. Elas são charmosas e exóticas. As meninas desta nacionalidade são tão adoráveis quanto todas as senhoras orientais. Elas parecem bastante incomuns para os homens ocidentais e, portanto, muito atraentes. Uma libanesa é um tesouro para um homem que procura alguém exótico, diferente das ocidentais com as quais está acostumado. Às vezes, basta olhar para a foto de uma senhora do Líbano para ficar ansioso para namorá-la. Cabelos escuros longos e exuberantes e olhos castanhos deslumbrantes das mulheres libanesas fazem os homens enlouquecerem por elas. Elas são extremamente bem tratadas. Poucas senhoras libanesas se contentam com sua beleza natural. A maioria delas tem seus rostos e corpos melhorados com a ajuda da cosmetologia e da cirurgia plástica. E não se trata apenas de mulheres maduras que querem esconder o envelhecimento. As jovens libanesas também costumam visitar cosmetologistas e cirurgiões plásticos. Além disso, as mulheres libanesas são visitantes regulares de salões de beleza. Elas cuidam muito bem de sua pele e cabelo. Além disso, nunca se esquecem de se maquiar e fazer uma bela manicure. Elas são afáveis. A simpatia é um traço de caráter distintivo de todos os habitantes do Oriente Médio. Os libaneses não abrem exceção. Elas tratam os outros, incluindo estrangeiros, com gentileza e respeito. Além disso, elas estão abertas a novos conhecidos e facilmente fazem novos amigos. Elas são autoconfiantes. Ao contrário da maioria das outras senhoras orientais, as libanesas não são muito tímidas e contidas. Este país é secular e seus habitantes não obedecem às rígidas regras muçulmanas. Assim, as mulheres libanesas são livres para se comunicar com os homens. São as poucas orientais que sabem flertar. Elas são respeitosas e educadas. Embora as mulheres libanesas sejam autoconfiantes e sociáveis como as mulheres ocidentais, elas respeitam os homens como todas as outras meninas orientais. Elas nunca são rudes ou arrogantes. Olhos grandes e encantadores. A maioria das garotas deste país tem olhos escuros hipnotizantes, mas algumas mulheres têm olhos azuis surpreendentes que são considerados muito exóticos neste país. Sobrancelhas expressivas. Elas são escuros e grossos, e enfatizam idealmente a beleza dos olhos fascinantes das mulheres afegãs bonitas. Lábios cheios. Elas atraem os homens e assim tornam as garotas afegãs sexy e atraentes. Cabelo deslumbrante. É costume que as mulheres no Afeganistão tenham cabelos longos e bem tratados. É considerado um sinal de beleza e feminilidade. E muitos homens de todo o mundo concordam com isso. Além de extremamente bonitas, as senhoras do Afeganistão são bastante enigmáticas. Elas usam roupas tradicionais especiais que cobrem todo o corpo e cabelos. Estranhos não podem ver mais do que seus rostos e mãos. Isso torna essas garotas um pouco misteriosas, o que adiciona ainda mais charme à sua imagem. As mulheres afegãs são educadas. A cultura afegã desaprova severamente a grosseria. A população local despreza aqueles que mostram maus modos.
Portanto, as meninas deste país sempre agem de maneira reservada e cortês. Elas respeitam os outros e se esforçam para não fazer coisas que possam insultá-los ou incomodá-los. Senhoras afegãs são complacentes. Neste país, os valores familiares tradicionais e os papéis de gênero têm um grande impacto na mentalidade da população local. De acordo com esse tipo de perspectiva, espera-se que as mulheres sejam ternas e de fala mansa. E as garotas afegãs são assim. Elas não estão inclinadas a entrar em conflito, não tentam dominar os outros e estão sempre prontos para fazer concessões. Elas são namoradas perfeitas para homens fortes e decididos que querem ter mulheres gentis ao seu lado. Esposas afegãs são extremamente leais. Enquanto muitas mulheres do Brasil e da Europa Ocidental costumam flertar com outros homens, e algumas delas até traem seus maridos, os cônjuges do Afeganistão nunca fazem isso. E uma vez que uma senhora deste país escolheu seu parceiro de vida e se casou com ele, ela continua sendo leal a ele por toda a vida. Isso ocorre porque o adultério é severamente restringido pelas tradições locais. É considerado uma grande vergonha para uma mulher e seus pais que não criaram sua filha direito. Poucas garotas ousam arriscar sua reputação e a de suas famílias por causa de um caso passageiro. Elas são atraentes. As seguintes características físicas ajudam essas maravilhosas senhoras árabes a conquistar os corações dos homens. Hipnotizantes grandes olhos escuros que são difíceis de resistir, lábios carnudos sedutores que os homens sonham em beijar, lindos cabelos longos e bem tratados que parecem resplandecentes, um corpo sexy que atrai os homens com suas curvas atraentes. Todas essas características tornam as mulheres jordanianas extremamente desejáveis. Elas são de boa índole. A primeira coisa que os homens veem é a bela aparência que os faz se apaixonar por essas adoráveis senhoras. Mas ser fisicamente atraente não é suficiente para conquistar o coração de um homem e fazê-lo querer relacionamentos sérios com uma dama. Contudo, as garotas jordanianas têm muitos traços de caráter positivos que atraem homens estrangeiros com o objetivo de namorá-los seriamente. A primeira é a bondade. Poucas mulheres modernas preservaram esse recurso, mas as senhoras jordanianas são uma das que ainda podem se gabar disso. Elas são benevolentes e compassivos. Essas senhoras estão sempre prontas para animar os outros quando estão tristes e para ajudar os outros quando precisam. Elas estão em conformidade. Muito poucas senhoras modernas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental têm esse traço de caráter. Pelo contrário, elas tendem a ser mandões. Mas as mulheres jordanianas não são assim. Elas nunca tentam dominar seus parceiros de vida. Elas consideram os homens os líderes em um relacionamento. Por isso respeitam suas opiniões e decisões e geralmente concordam com elas. Isso faz com que muitos homens ocidentais prefiram as garotas jordanianas a seus compatriotas para relacionamentos sérios e casamento. Elas são sinceras. As mulheres da Jordânia não suportam a falsidade. Eles não estão inclinados a fingir ou mentir. Essas garotas nunca enganam homens com intenções sérias. Além disso, elas não traem seus maridos porque isso é severamente desaprovado pela cultura e religião locais. Isso é considerado uma grande vergonha e um grande pecado. Portanto, as garotas jordanianas nunca arriscam sua reputação e boas relações com seus amados maridos por causa de aventuras passageiras. Elas são educadas. As boas maneiras são muito apreciadas neste país. As senhoras locais sempre mostram boas maneiras e tratam os outros com respeito. Elas nunca são rudes, por isso é muito agradável se comunicar com elas. Antes de começar a namorar seriamente uma mulher jordaniana, descubra se ela pode ser uma esposa adequada para você no futuro. Aqui estão as principais características das esposas desta nacionalidade que fazem felizes os homens que se casaram com meninas jordanianas. Esposas jordanianas são donas de casa responsáveis. Como em todos os países árabes na Jordânia, os valores familiares tradicionais influenciam significativamente os papéis de um homem e de uma mulher. O marido é considerado o chefe da família,
responsável por tomar decisões e prover o sustento da família.